Pessoal do nono ano, da manhã e tarde, eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho nessa aula. O pessoal da tarde já teve acesso a essa aula, né? Mas eu vou enfatizar um pouco mais e a atividade vai ser diferente, certo? Então, para início de história, vai ser aí na página 27, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a transmissão de algumas características. E como é que a gente observa isso dentro de um heredograma. Então, vocês comecem a acompanhar aí no livro de vocês que o heredograma, gente, vai ser uma forma de imagem de representar essas transmissões de características sendo passadas de pai para filho, tá? Então, se vocês observarem aí, vai ter um quadradinho vazio, que vai ser o indivíduo do sexo masculino, vai ser um homem. O quadradinho preto é um homem afetado, pode ser por alguma doença ou por alguma outra característica genética, tá? Então, vai ser um homem afetado. O círculo vazio é uma mulher. E o círculo pretinho vai ser uma mulher afetada por alguma característica, tá? E aí, a gente vai ter também a filiação, né? Que vai ser, nesse caso aí, um quadrado interligado com um círculo vazio. Vai gerar um filho, homem, tá? Que também não vai ter a doença. Então, todos esses casos aí, essas pessoas, elas não vão ter a doença porque não tem nenhum quadradinho preto. Tem um casal sem filho, o casamento. Vai ter também esse outro que parece com o casamento normal, mas ele vai ter dois tracinhos, que vai ser o casamento consanguíneo, tá? Então, esse casamento consanguíneo é quando acontece o casamento entre dois primos, dois irmãos, sobrinho e tia, e assim por diante, entre famílias, né? Isso acontece muito aqui dentro de Areal. Então, aqui se tem poucas famílias e muitas já se casaram com pessoas da mesma família, né? Então, tem casos até de irmãos que já se casaram e tudo mais. E isso aí, gente, não é que vai acontecer. Não é que tem 100% de chance do filho nascer com algum problema genético, não. Mas que pode ocorrer sim, tá? E aqui a gente vai ver algumas possibilidades do que pode acontecer, tá? Inicialmente, eu vou falar sobre o albinismo. Então, vocês acompanhando aí na página 27, 28, né? A gente vai ter a presença do albinismo, que vai ser uma doença, que ela é característica. Ela não é necessariamente uma doença, né? Mas ela vai ser caracterizada por uma pele muito clara, rosada, os cabelos muito claros. Então, essas pessoas, elas vão sofrer por falta de melanina, de pigmento na pele. Os olhos, eles vão ser avermelhados. Então, essas pessoas vão ter mais tendência a sofrer mais problema de pele, por exemplo. Não pode ficar muito tempo exposta ao sol. Somente com protetor solar. Então, essas pessoas provavelmente também vão ter problemas visuais, justamente pela baixa pigmentação nos olhos também. Então, vai ser bem avermelhado. Mas isso só acontece com seres humanos? Não. A gente vai ter a presença disso também, do albinismo, em outros animais, tá? Como cobras, gatos e assim por diante. Então, quando você vê um gatinho muito branquinho, que ele vai possuir as pálpebras branquinhas, o olho bem avermelhado, provavelmente esse gato tem albinismo. Aquela serpente piton amarela, ela não é amarela porque ela tem um pigmento amarelo, não. Ela é amarela porque ela é albina, tá? Então, se prestar atenção nos olhos dela, vão ser bem avermelhados. Por isso aí, também que se caracteriza o albinismo, né? E aí, como a gente saber se uma pessoa albina, ela vai ter chances de ter filhos albinos, né? Com quem ela for se casar e tudo mais. Então, o que acontece aí na página 28 é que está mostrando no heredograma, que vocês já sabem o que é, né? Que a gente vai ter um caso de um casamento, né? Então, azão é dominante e azinho é recessivo. O azão aí está no pai, né? Vocês estão vendo? No primeiro caso, o pai é azão, então ele é dominante. Ele se casou com uma mulher que tem albinismo. Então, ele casou com uma mulher recessiva, azinho, azinho. E ele teve um filho, esse casal teve um filho, homem, tá? Que vai ser azão, azinho. Então, o que vai dominar aí não é o azinho, não é o recessivo, não é o albinismo. Mas essa pessoa, ela vai ter um alelo do albinismo, ela vai ter um azinho. Mas quem predomina nessa história aí é o azão,
né? Que vai ser dominante. Então, ela não expressou... Pessoal, voltando a falar do albinismo, nesse caso aqui do heredograma, a gente vai ter um casal que teve um filho, né? Então, esse casal é composto por um homem, que ele não vai ser afetado, ele vai ser azão, e por uma mulher que possui, que é expressada essa doença nela, né? O albinismo. Então, ela vai ser azinho, recessiva. E aí, eles tiveram um filho, homem, que vai ser azão. Então, ele não vai expressar essa doença, mas ele vai ter o alelo para a doença. Isso aí não pode causar nada nele agora. Mas, futuramente, caso ele se case com uma pessoa que tem albinismo, ou que tem alelo para o albinismo, pode ter chance de um filho nascer albino. Então, aqui, o que acontece foi que ele não expressou esse gene, né? Ele ficou aí dominante, não tem a doença. Mas ele casou com uma mulher que também tem um alelo, mas não tem a doença. Então, essa mulher, ela tem o pai albino e a mãe normal, não é albina. E o que acontece é que eles se casaram, os dois são azinho, certo? Nenhum dos dois tem a doença, mas todos os dois têm um alelo. E por eles dois terem o alelo do albinismo, é mais fácil de ter um filho albino. E o que aconteceu foi quando eles casaram, o primeiro filho desse casal, que foi um homem, nasceu albino. Então a pergunta é, qual a probabilidade de um casal que não é albino, mas que tem o gene do albinismo, né, azinho, ter um filho albino? E aí a gente tem que fazer o quadrinho de Punnett, que é aquele quadrinho que eu já tinha falado a vocês, né? E Wagner também. Então, vocês vão colocar no quadrinho os dois alelos do pai e embaixo os dois alelos da mãe. Não importa a ordem. Pode ser em cima o pai, embaixo a mãe, em cima a mãe, embaixo o pai, não importa. Então, vai ser aí azinho do pai, azinho da mãe. Quando cruza esses dados, que vai ser o da azão. Pigmentação normal, né? Azinho, pigmentação normal, mas com alelo para o albinismo. Aí, novamente, azinho, pigmentação normal com alelo para o albinismo. E aí, tem 25% de chance de nascer uma criança albina, tá? Justamente porque vai interligar esses dois alelos, azinho. E aí, nesse caso, o primeiro filho foi que expressou o albinismo, né? Então, tinha dentro de 100% de chance, tinha 25% dele nascer albino. E ele nasceu. Isso não quer dizer que os próximos filhos também vão nascer albino, tá? Eles têm aí 75% de chance de não nascer, certo? Então, aí, também pode acontecer com a presença de sardas, que ela vai ser uma recessiva também, sardinhas no rosto, com o nosso polegar. Então, se o nosso polegar ele dobra ou não, também vai ser um fator genético aí que vai ser herdado geneticamente, tá? O nosso lóbulo da orelha, se você tem ele mais redondinho, mais presinho, ou se você tem ele mais solto, também vai ser característica herdada geneticamente, tá? E aí, para o pessoal da tarde, já fizeram a atividade que eu queria, mas o pessoal da manhã, eu vou querer que vocês façam a atividade da página 30 e da página 32. Enquanto o pessoal da tarde, eu quero que realize a atividade da página 34, certo? Para a nossa próxima aula, corrigir.